Alô, terça-feira! Bom dia para você que tá ligado aqui no Tomazão TV, ó, tá cheio de informação. Abriram a caixa de ferramenta aí, contratação no Baianão, contratação na Curuzu e vem mais hoje ainda, último dia, para tentar contratar o Paysandu, mais um atacante ou mais um meia. O Remo anunciou ontem o João Pedro, atacante, e também o Paysandu, o João Marcos, e o meia, né? O Ramon Vinícius, uma miscelânea mesmo, é muito jogador, a gente vai mostrar para você aqui, e o Paysandu ainda deve anunciar hoje, agora de manhã, por todo dia, já com o nome no bid, porque amanhã fecha a janela, não vai ter mais como contratar até o final da temporada. Então, é hoje ou nunca, para tentar dar essa reviravolta, e o Papão joga no Mangueirão, os dois jogos que fará em casa pela Série B. E o Remo continua na sexta colocação. Tudo a favor, só o Remo não se ajuda, não é verdade? Vamos lá, então. Não esquece de assinar o canal, de acionar o sininho, de deixar o like, que é importante para a gente fortalecer o conteúdo, ficando mais forte cada vez mais, com o YouTube divulgando o nosso Tomazão TV. Com 50 mil, ó, aquele super sorteio para você. Então, vem com a gente, vamos juntos. Começando falando do Clube do Remo. Aliás, o Pedrinho, aquele jogador atacante que passou pelo Santos, jogou no Cuiabá, ele estava passando pelos exames médicos e ficou assustado com a quantidade de exame que tinha que fazer. Aí disse que teria um problema pessoal. O cara não tinha a mínima condição, cara. Assim, pode até estar aí, não sei se foi embora, mas pelo NASP não tem como contratar um jogador que vai ficar quanto tempo aí para se preparar para jogar, né? Até porque o Remo também anunciou ontem, não oficialmente, mas chegando de madrugada, chegou na madrugada de hoje e já deve assinar contrato. Está parado quase um ano, que é o Jorge, né? O lateral esquerdo que foi revelado pelo Flamengo. Chegou a jogar pela seleção brasileira, tem passagens pelo futebol da Europa, como Portugal e também pela França, Palmeiras, Santos, foi bem no Santos, foi bem no Palmeiras, e aí no CRB apareceu com uma contusão, acabou jogando pouco e está desde o ano passado sem jogar. Como é que vai chegar o Jorge aí, esse jogador, inclusive, foi campeão pela Libertadores pelo Palmeiras, né? Sempre foi um bom jogador. Agora, como está agora, a gente não sabe, mas foi contratado. E o grego que o Remo trouxe, 1,91 m de altura, falam maravilhas do cara, o Pana. Pana é como ele é conhecido, Tadicides. O nome dele é Panagiotis. Então é só Pana mesmo, que é para não complicar a gente também, né? Tem 34 anos, 1,93 m de altura, atacante, tá? Talvez seja a grande referência que o Remo precise, está sendo avaliado, chegou em ótimas condições, ele tem, assim, uma série de clubes na Itália, onde jogou, Torino, Catania, Genoa, Cagliari, jogou no Olympiacos da Grécia, onde jogou o nosso querido Giovanni, no Lecce da Itália, o Al-Fahya, e também jogou no futebol da Romênia. Esse é o Pana Tadicides. É o grego que já está no Baianão. Deve assinar contrato, já assinou, deve ter assinado o contrato, passando por exames. Não sei se para o jogo de sexta-feira, mas para o jogo contra o Vila Nova, fatalmente, uma série de jogadores e vários jogadores aí estarão à disposição do técnico, o Antônio Oliveira. Aliás, por falar nisso, a gente podia falar sobre o João Pedro, o português que finalmente foi apresentado. Ele é anunciado no domingo e apresentado ontem oficialmente. Fala da alegria do projeto que foi apresentado e que não foi nada difícil estar aqui no Baianão, vestindo a camisa do Remo. Para ele foi muito fácil. Diz aí, João Pedro. Foi fácil, é o projeto. Claro que eu procurei me informar e com as informações que obtive, não tinha como dizer que não. Claro que pesou. Aqui o Brás está incluído no projeto, porque é uma pessoa do futebol. Também acompanho já há muito tempo o trabalho do Mister.
vejo que havia as condições todas possíveis para que corresse tudo bem e foi fácil a decisão. Pode falar para a gente, né, das suas características em campo? Não, sou um jogador inteligente, finalizador, claro, sou a ponta de lança, tenho que pensar sempre no golo. Trabalho muito para a equipa, penso sempre em dar o máximo em todos os dias, tanto no treino como no jogo, que é a prova final, que isso é o mais importante. E acho que não vale a pena também estar aqui a falar muito, acho que consoante o tempo vão me conhecer, vão ver como é que eu sou e aí vão tirar as ilações. E a sua adaptação aqui na cidade, ao calor, ao clima, como é que tá? A minha adaptação está a ser boa, claro que é um pouco diferente de Portugal, de onde eu estava, mas não é muito diferente de onde eu estava a jogar a época passada. A adaptação está a ser super boa, toda a gente recebeu-me super bem, tanto o staff como os meus colegas, o que tornam as coisas muito mais fáceis e só tenho a agradecer por isso. Aí é o atacante João Pedro, que já está pronto, né, inscrito, preparado para ser utilizado pelo técnico Antônio Oliveira. Eu acho que o Remo vai ter muitas novidades no jogo de sexta-feira contra o Amazonas, 17 horas, horário de Brasília, feriado lá regional, feriado em Manaus. O jogo vai ser 5 da tarde e o Paysandu joga logo em seguida, 19 horas. Uma sexta-feira super especial. E, de repente, pode ser aí uma novidade. O Cantídio não vai ter condições de voltar ainda nesse jogo, vai ser preparado para a volta do jogo contra o Vila Nova. Então, e os treinos continuam, e o Portuga cheio de moral. Ontem o Braz foi no Condel, falou, se explicou e deu o jeito dele. Vai continuar e o Remo está brigando, está em sexto na colocação. Os resultados de ontem deram todos certos para o Remo, só tem um jogo ainda a ser realizado hoje na 24ª rodada. No final eu falo sobre os resultados e também sobre o jogo de hoje entre América Mineiro e Avaí. Bom, para o Paysandu, último dia da janela, até no início da madrugada tentando negociações. Eu acho que o Paysandu ainda vai anunciar mais um meia ou atacante para essa terça-feira, porque amanhã fecha a janela e quando chegar, já chega com o nome no bid, para que tenha condições, inclusive, de atuar. Ontem anunciaram o Ramon Vinícius, jogador que passou pelo Água Santa, tem vários, estava no Figueirense, né? Então, Bahia, Atlético Paranaense, assim, times que ele já atuou, estava na Turquia, passou pelo futebol da Romênia, jogou no ABC também, mas Água Santa, Figueirense e agora Paysandu, ele que tem 25 anos, de Piracicaba, em São Paulo, meia centralizado. E esse talvez seja a posição, essa é a posição que o Paysandu mais precisava realmente para poder encorpar o elenco. Então, está aí o Ramon Vinícius, meia, contratado e anunciado ontem pelo Paysandu, já inscrito no bid. Outro jogador, perdão, que pode falar com a gente aqui, deixando a melhor das impressões, o atacante João Marcos, que foi apresentado oficialmente e pronto para jogar também. Muito feliz de poder vestir a camisa do Paysandu, mesmo chegando num momento complicado. Está à disposição e quer ir à luta, quer ajudar o Paysandu, conhece a torcida, conhece a história. E o João Marcos fala aqui no Tomazão TV. É um privilégio estar vestindo essa camisa. Quando recebi o convite, não pensei duas vezes, vim para um clube dessa magnitude, de um gigante do futebol brasileiro, a gente não pode recusar um convite desse. Acho que é mais uma convocação, né? Então fico muito feliz de estar vestindo essa camisa aqui hoje para dar frutos importantes para a torcida. E qual o tamanho da tua motivação, né, da tua ansiedade para fazer a estreia logo com a camisa bicolor diante desse torcedor? Cara, eu fico muito motivado. A gente sabe que o time vem de uma sequência aí não tão boa, mas esses 2 jogos dentro de casa, creio eu que vão ser uma virada de chave aí para toda a equipe. E eu estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez digo isso, muito motivado, com uma oportunidade única na minha carreira de vestir uma camisa gigante do nosso futebol brasileiro. Então, muito motivado aí para, se Deus quiser, a gente reverter essa situação e começando com esses 2 jogos em casa aí.
Esse é o maior desafio da tua carreira, a maior chance que você está tendo na carreira? Sim, sim, sem dúvidas. Graças a Deus já pude vestir a camisa de grandes clubes, mas com certeza o Paysandu é um grande clube, como eu sempre falo, não somente a nível de norte, mas a nível nacional. Então é uma grande oportunidade na minha carreira. Aí o atacante João Marcos, anunciado oficialmente, já à disposição do técnico o Claudinei Oliveira, que precisa mais do que nunca ter um time encorpado, com o Ramon Vinícius também inscrito para esse jogo contra o Volta Redonda na sexta-feira. Aliás, a CBF ontem confirmou, Mangueirão, 19 horas, sexta-feira, Paysandu e Volta Redonda. O mesmo deve acontecer no jogo da outra semana contra o América Mineiro. E para fechar aqui o vídeo, os jogos de ontem que faltavam, a gente falou dos 3 jogos, né? Principalmente, o que mais interessa ao Paysandu de hoje, mas para o Remo, tinha ontem Chapecoense e Vila Nova 2-2. Vila Nova ficou e a Chape subiu um pontinho. Ferroviária e Cuiabá. O Cuiabá vencendo passaria o Remo. Estava perdendo 2-0, empatou e quase vira, mas ficou 2-2. Então, só um pontinho, não passou o Remo. O Remo continua na 6ª colocação e só resta um jogo para fechar a rodada, que é hoje, às 19h30, América Mineiro e Avaí, lá no Horto, no Independência. Melhor resultado é empate. Não sobe muito o América e não deixa o Avaí passar o Remo. Então, para o futebol do Pará, né, para o Paysandu seria melhor a vitória do Avaí. Para o Remo, melhor seria a vitória do América. Mas o empate eu acho que satisfaz os dois lados. Só para completar aqui, a classificação que ficou dos times de cima, só o Criciúma venceu o Remo daquela forma que venceu, né? Goiás, Curitiba perderam, Chapecoense empatou, Criciúma ganhou, Novo Horizontino perdeu e o Remo perdeu. O CRB venceu, foi para 7º, Vila Nova 8º, Cuiabá 9º, Operário 10º e o Atlético Paranaense o 11º. O Avaí hoje é o 12º, se vencer o jogo vai para 6ª colocação e joga o Remo para a 7ª. E é por isso que acho que o empate é o melhor resultado. Galera, é correndinho com muita informação para você no Tomazão TV. Uma abençoada terça-feira. Tamo junto, hein? Ligado. Se tiver informação, a gente vai aparecer com certeza para informar você. Um abraço.